Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, estamos vivendo o primeiro domingo desse novo ano e isso por si só já é motivo de gratidão a Deus. Desejo a vocês, amados irmãos e irmãs que fazem parte da nossa BD, um ano cheio da presença do nosso Deus, que em 2021 o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, derrame sobre o mundo saúde e a cura. 2020 foi um ano difícil, desafiador, mas que em todos os momentos, mesmo nos muitos momentos de dor, o Senhor esteve conosco. Que possamos aplicar em nossas vidas tudo o que o Senhor nos ensinou em 2020 e que 2021 seja um ano de crescimento espiritual para mim e para você, meu irmão. Busquemos cada dia o nosso Deus, pois Ele é um Deus relacional, um Deus que nos ama e um Deus que cuida de nós. Nos últimos meses, fizemos uma maravilhosa jornada estudando o livro de Jó e estamos chegando ao final do nosso estudo. Hoje iremos ver a lição 13. Muito o Senhor falou conosco em cada uma das lições e hoje, meu irmão, não será diferente. Portanto, abra o seu coração, fique atento à aula e desfrute daquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. O título da nossa lição é Quando Deus Restaura o Justo. E a verdade prática é a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Assim, meus irmãos, tudo o que temos é fruto da graça, do amor e da misericórdia de Deus, e não porque sejamos de merecedor de qualquer coisa, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tem nos abençoado e nos feito mordomos. Somos administradores daquilo que Ele tem colocado sob a nossa responsabilidade para podermos ser canal de bênção para a nossa família e canal de bênção para o nosso próximo, para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos iniciar a nossa aula orando ao nosso Deus, pedindo que Ele esteja conosco mais uma vez, nos conduzindo no estudo da Sua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos, exaltamos o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade. Te glorificamos, Senhor, exaltamos, pois tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, pelo ano de 2020 que passou, um ano difícil, Senhor, mas onde o Senhor esteve conosco em todos os instantes. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio que temos de ter acesso à Tua Palavra, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra, Pai. Te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, nos conduzindo nessa manhã, Senhor, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Fala a nós, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte, meu Deus. Que através do estudo do livro de Jó, este livro tão maravilhoso e precioso, onde temos estudado nesse último trimestre, nós possamos nessa última lição também, Senhor, ser abençoado pelos Teus ensinamentos, Senhor, pelos preciosos ensinamentos da Tua Palavra, Pai. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão nos seus lares, meu Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa família, que possamos, Senhor, sentir a Tua presença em nosso meio de maneira especial neste momento de estudo, Senhor, da Tua Palavra, e que possamos ser alimentados, Senhor, pois a Tua Palavra é pão, é alimento para nós, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, Pai. Fica conosco, essa é a nossa oração, no nome maravilhoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido irmão. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com o hino da harpa, o hino 186. Pela
Glórias a Deus! Vale a pena seguirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia habitaremos eternamente com Ele e receberemos a coroa que Deus dará a cada um dos salvos em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Meu amado irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no último capítulo de Jó, capítulo 42. Faremos a leitura dos 17 versículos desse capítulo, o último capítulo do livro de Jó. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Que leitura maravilhosa! Vimos na aula passada com a irmã Bianca que nos capítulos 38 a 41, Deus fala a Jó demonstrando sua grandeza, soberania e amor. Diante do falar de Deus, Jó reconhece sua pequenez, se arrepende e retira as suas palavras de afronta a Deus. Ele ainda ora por seus amigos que só o tinham acusado e, por fim, recebe de Deus em dobro tudo aquilo que possuía. A vida de Jó nunca mais seria a mesma. Aquela experiência dolorosa havia trazido crescimento espiritual e agora ele conhecia a Deus não apenas de ouvir falar. O pensamento equivocado de que Deus sempre recompensa os bons e pune os maus durante a presente vida fora deixado para trás. Na lição de hoje, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se deu quando ele se humilhou diante de Deus e intercedeu por seus amigos. Veremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar com Jó. Durante toda a provação,
ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Jó terminou rico e próspero, mas não do mesmo jeito que havia começado. No início temos um Jó íntegro, reto e que se desviava do mal, mas como vimos nos diálogos com seus amigos, Jó também era autoconfiante e cheio de justiça própria. Inicialmente, Jó se queixa de Deus, mas posteriormente ele se queixa a Deus. Essa diferença, meus irmãos, não é apenas gramatical ou semântica, ela é muito maior. No primeiro momento, a percepção de Jó acerca do sofrimento estava contaminada pela sua cosmovisão de que os justos não sofrem. Durante o decorrer do tempo, Jó percebe que de nada adiantaria ficar se lamentando, queixando-se de Deus. Ele precisava queixar-se a Deus, isto é, conversar com o Senhor, buscar nele a resposta para os seus problemas e para o seu dilema. Não há dúvidas de que inicialmente Jó compartilhava o mesmo pensamento que seus amigos, a crença tradicional da justiça retributiva, que, como vimos, acredita que Deus recompensa os bons e pune os maus. Por isso, todo sofrimento seria consequência dos erros específicos cometidos pela pessoa, seria consequência dos pecados pessoais. Uma pessoa justa não poderia sofrer de acordo com aquela visão. Mas após ter a vida restaurada, Jó passa a ter a consciência de que a verdadeira prosperidade não tem a ver com riqueza, podendo uma pessoa ser próspera mesmo em meio à adversidade. A verdadeira prosperidade se dá no aspecto relacional e não comercial. Deus dá não porque mereçamos alguma coisa. Não há ninguém que seja totalmente justo diante do nosso Deus, que é santo e perfeito. Ele nos dá porque Ele é misericordioso e nos ama. O primeiro tópico da nossa lição de hoje vai falar acerca da humilhação de Jó. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Vejamos Salmo 62:11. O salmista declara que Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. Isaías 55, versos 8 e 9, o Senhor fala através do profeta: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. O mundo foi criado e cada detalhe foi arquitetado pelo Senhor, meus irmãos. A criação testifica a grandiosidade do nosso Deus. O Senhor mostrou que Jó era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Assim, Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? O nosso Deus é todo-poderoso e não há nada difícil ou impossível para ele. A Bíblia registra isso em várias oportunidades, mas vejamos apenas duas. Gênesis 18:14, a parte A, diz: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E Lucas 1:37, que diz: pois nada é impossível para Deus. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Até então, Jó estava armado, cheio de razões para apresentar. Mas depois de ouvir o Senhor, ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar
a sapiência divina. Em Jó, capítulo 38, verso 1 e 2, o Senhor fala: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? E em Jó 42, 3, vemos Jó dizendo: Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Deus, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. A verdade, irmãos, é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos o quanto somos carentes da sua misericórdia, de quanto Ele é grande, poderoso, majestoso, glorioso. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, sim, mas também precisamos conhecer o Senhor da palavra. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos e humildemente confessamos nossa miséria no pó e nas cinzas, assim como Jó, e rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é então glorificado em todas as áreas da nossa vida. Vejamos Jó 42, 6, a postura humilde e arrependida de Jó diante do Senhor. Jó fala: Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Nós, como criaturas de Deus, de um Deus soberano, de um Deus grandioso, poderoso, temos que entender que nem sempre vamos entender os desígnios de Deus, mas precisamos confiar, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós, sabendo que a nossa vida está em Suas mãos. E quando temos vivência com o nosso Deus, conhecemos Ele pessoalmente, e não apenas pela tradição ou apenas na teoria, nós temos a fé muito mais fortalecida, podendo superar as dificuldades com maior facilidade, tendo em vista que sabemos que o Senhor está conosco, pois nós vivemos com Ele e Ele vive conosco. Busquemos isso, meus irmãos, diariamente, buscando a face do Senhor, lendo a Sua palavra, orando, tendo experiências com Deus, experiências maravilhosas, a fim de que possamos testificar, não apenas ouvir testemunhos, mas testificar em nossas vidas do agir de Deus. No segundo tópico, vamos ver a intercessão de Jó pelos seus amigos. Deus não estava feliz com a forma com que os amigos de Jó tinham falado sobre o Senhor. Assim, após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, e lhe fala. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Ou seja, a teologia da retribuição, a justiça retributiva, não está de acordo com a palavra de Deus. Não é assim que Deus opera. Os amigos de Jó não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Como vimos, Jó havia se humilhado diante de Deus, mas não do que os seus amigos lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas,
que revelavam orgulho e falta de bom senso. Jó errou durante o seu sofrimento, mas o seu sofrimento, como sabemos, não era por conta de pecados cometidos anteriormente. O pecado dos amigos de Jó foi exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado pessoal praticado. Como vimos nesse trimestre, o livro de Jó demonstra que, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e da sua graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora com esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Vejamos Filipenses, capítulo 1, verso 29. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Portanto, irmãos, o sofrimento faz parte da caminhada cristã e ele é um instrumento do Senhor para nos fazer crescer. Os amigos de Jó defenderam categoricamente algo que não era verdade e por isso pecaram e, portanto, precisavam da intercessão de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles, conforme Jó 42, versos 7 e 8. Leamos novamente. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua sensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O pensamento dos amigos de Jó, quando levado às últimas consequências, transforma Deus em um objeto, retirando a sua soberania, e o homem como se fosse uma mera mercadoria. Ao falarmos das coisas de Deus, é importante termos humildade e prudência ao defendermos nossos posicionamentos teológicos, sabendo que, como seres humanos, somos falhos e sujeitos a pensamentos equivocados. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte com autoridade para estabelecer as verdades divinas. Quanto a isso, não é possível negociar, não havendo espaço para novas fontes de autoridade. Devemos rejeitar quaisquer inovações que vão contra a palavra de Deus. Finalizando esse tópico, meus irmãos, o sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com o seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora ele, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Mesmo em frangalhos, Jó atuou como sacerdote daqueles que muito o feriram com suas palavras. Importante lembrar, Jó ainda não tinha sido restaurado quando ele orou pelos seus amigos. Ele não guardou rancor deles, mesmo eles tendo acusado e não ajudado Jó nas suas dificuldades. Que grande exemplo de fé desse homem, desse servo do Senhor. Nesse último tópico da nossa lição, vamos ver a restauração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos,
o seu cativeiro chegou ao fim. A bênção de Deus foi derramada abundantemente sobre ele. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. E é importante destacar que as bênçãos recebidas por ele não foram uma retribuição, mas uma restauração. Conforme vimos, nós não merecemos nada para que Deus tenha que nos retribuir. Tudo o que temos é de Deus. Portanto, não há nada que precisamos ser retribuído. Mas Deus nos restaura, Deus nos dá aquilo que Ele tem para nós. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Essa não é a mensagem do livro. A mensagem do livro de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Além de ter sua moral e sua vida espiritual restaurada, Jó também foi restaurado nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu. Quando temos um encontro com o Senhor Jesus, a restauração que Ele faz na nossa vida leva em conta todas as dimensões da nossa vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Por isso, meus irmãos, não podemos nos cansar de anunciar o Evangelho de Jesus, pois quando o ser humano tem um encontro com Cristo, a vida dele é transformada, ele é restaurado em todas as dimensões da sua vida. Chegamos ao final de mais um trimestre, meus irmãos, onde aprendemos muito. Dentre os muitos ensinamentos que recebemos estudando o livro de Jó, queria destacar apenas alguns. Primeiro, existem coisas entre o céu e a terra que estamos longe de imaginar. O Senhor se revelou a nós através da sua palavra, mas há muito ainda que nós não temos conhecimento. E não precisamos ter esse conhecimento, precisamos apenas ter fé, sabendo que Deus é soberano, que Deus é sábio, que a sabedoria dele vai muito além daquilo que nossa capacidade pode enxergar ou até mesmo imaginar. Um outro ponto importante é que o sofrimento não tem necessariamente origem em algum pecado pessoal. O povo de Deus também passa por dificuldades. Precisamos abandonar esse pensamento que ainda hoje vemos em algumas igrejas, em alguns irmãos, de que todo sofrimento é fruto do pecado. E se a pessoa está passando por alguma dificuldade, é porque ela está em pecado diante do Senhor. Isso não é verdade. Pode acontecer sim, e a pessoa está em pecado e por isso está recebendo de Deus a correção. Mas isso não é uma regra absoluta. Também aprendemos no livro de Jó que devemos estender a mão àquele que está passando por dificuldades e não massacrá-lo com julgamentos superficiais e sem base na palavra do Senhor. Diante das dificuldades ou até mesmo dos erros de algum irmão, o papel do cristão não é apontar o dedo e massacrar o seu irmão, para que aquele irmão possa, se caído, poder levantar. E se em dificuldades, em virtude das provações da vida, ter o alento, sabendo que os seus irmãos em Cristo estão com ele, sofrendo com ele. Como diz a palavra do Senhor, devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Também aprendemos no livro de Jó que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Vemos isso escrito na palavra do Senhor em Romanos 8:28. Mas temos na vida de Jó, no livro de Jó, mais um exemplo de que como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que servem ao Senhor, sabendo que Deus tem o controle da nossa vida em suas mãos. Portanto, podemos confiar e descansar nele, se assim estivermos levando uma vida de comunhão com o Pai. Também aprendemos que, a exemplo de Jó, mesmo em meio às dificuldades, devemos perseverar, mantendo a nossa fé no Senhor. Que as circunstâncias, meus irmãos, não sejam capazes de abalar a nossa fé. O ano de 2020 é um exemplo disso, onde diante de grandes dificuldades, de grandes dores, perdas que vivemos, nós pudemos exercitar a nossa fé e perseverar, mantendo os nossos olhos no Senhor, a nossa fé alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Por fim, também podemos aprender que Deus é todo-poderoso, soberano, mas também é um Deus de aliança que se relaciona com o homem. Não há nada mais precioso nesse mundo que desfrutar de um relacionamento com Deus. E concluindo, eu trago à memória as palavras de Jó no capítulo 19, verso 25, onde ele fala: "Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra." E essa é a nossa esperança. As palavras do João em Apocalipse 21:4. Ele, o Senhor Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louva a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua vida, por você ter participado esse ano 2020, nesse novo formato que tivemos que nos adaptar em virtude das dificuldades que estamos enfrentando no mundo. Louva a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família, que você persevere, continue participando, não enfraqueça na sua fé, mas diante das dificuldades, pelo contrário, se apegue com o Senhor, busque nele, busque a Ele. Ele é o único que pode nos ajudar verdadeiramente nos momentos de dificuldade. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Convido você também desde já a continuar participando da nossa IBD. A partir da semana que vem estaremos estudando uma nova lição que trata sobre o Espírito Santo. Temos grandes coisas também a aprender sobre essa pessoa da Trindade, sobre o agir do Espírito Santo em nosso meio, sobre a atualidade dos dons espirituais. Então temos muitos assuntos importantíssimos para a nossa vida espiritual que precisamos relembrar aquilo que nós já sabemos e aprender coisas novas, pois sempre o Senhor tem coisas novas a nos ensinar. Estamos sempre nesse processo de crescimento e cada vez que temos mais contato com a palavra do Senhor e mais contato com o Senhor da palavra, nós vamos crescendo, caminhando para um dia estar junto com o nosso Deus, louvando e adorando a Ele eternamente no céu de glória. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Somos verdadeiramente, Senhor, gratos. Nosso coração se enche de alegria por esses meses que estivemos estudando a Tua Palavra no livro de Jó. Um homem, Pai, que te servia, um homem considerado por Ti como um homem reto, um homem correto, meu Deus, e que tantos exemplos trouxe à nossa vida. Passou por grande sofrimento, mas mesmo tendo a sua fé, Senhor, ali às vezes abalada, ele não esmoreceu, ele perseverou, confiou que o Senhor tinha controle de todas as coisas e no fim reconheceu, Pai, os seus erros, as suas falhas, a sua prepotência e se humilhou diante de Ti, reconhecendo que somente Tu és justo, somente Tu és poderoso e que os teus desígnios, Senhor, são muito mais altos e maiores que os nossos. Nós não temos muitas vezes as condições de compreender. Pai, que assim como Jó, nós possamos também descansar no Senhor, confiar no Senhor, sabendo que a nossa vida, Senhor, em cada detalhe, Tu tens o controle. Tu estás guiando e orientando as nossas vidas, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Sabes que somos falhos, sabes que somos fracos. Precisamos e carecemos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse trimestre de grandes ensinamentos, que possamos aplicar tudo aquilo que temos aprendido, Senhor, em nossas vidas,
produzindo frutos, Senhor, para o Teu reino. Que novas pessoas também possam ter esse privilégio de estudar a Tua palavra, de conhecer a Ti, não apenas como Senhor, mas como Salvador, não apenas como um Deus soberano, mas como um Deus que se relaciona com o Seu povo, Pai. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de estar novamente ligados a Ti pelo sacrifício de Jesus, ao qual nós cremos, Senhor, e reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador, cujo sangue, Senhor, nos limpou dos nossos pecados, não sendo nós dignos nem merecedores, Pai, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou e nos comprou pelo preço altíssimo, o preço do Teu sangue, do Teu Filho Jesus, Pai. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, Pai. Entregamos o ano de 2021 em Tuas mãos, meu Deus. Que Tu continues guiando a Tua igreja, guiando o Teu povo, guiando nossas vidas em particular, meu Deus. E que esse ano seja cheio da Tua presença em nosso meio, Pai. Que a nossa igreja possa crescer e frutificar, meu Deus. Que as nossas casas, Senhor, sejam ambientes de paz, de amor, onde a Tua alegria, Senhor, e o Teu Santo Espírito esteja conosco a todo instante, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, essa é a nossa oração, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Que esse ano de 2021 seja um ano de vitória, que chegue essa vacina, que chegue a cura para essa doença e que possamos nos reunir em breve, todos juntos, sem exceção, podendo nos abraçar, podendo apertar as mãos e celebrarmos esse amor que Deus tem por nós e que nos une, nos anela. Um grande beijo meu e da Débora. Fiquem com Deus.